palavras. As notícias com Hugo Fortunato de Oliveira. Começamos este jornal com o Mundial. Sem ainda ter entrado em campo, Portugal já está nos 16avos da competição. A equipa das esquinas beneficia dos resultados do Grupo H e assegura a qualificação independentemente do resultado do jogo frente à Colômbia. A seleção nacional chega assim a esta partida com um novo fôlego. Ainda assim, independentemente das contas do grupo, o objetivo passa por terminar a fase de grupos da melhor forma possível. Na antevisão ao encontro, Diogo Costa admitiu que ainda não sabe de que forma a Colômbia vai abordar a partida. Ainda assim, o guarda-redes garante que Portugal está preparado para se adaptar a qualquer cenário e a responder às dificuldades que o jogo possa apresentar. Sim, talvez não será uma seleção que irá jogar então um bloco baixo, talvez ou vai. Eu acho que tal como nós temos respeito por eles também têm o nosso respeito e devemos estar à altura para o que for necessário, adaptar-nos mais rapidamente para levar o que é o mais importante, que é a vitória. As expectativas de Diogo Costa, o jogo frente à seleção da Colômbia, marca a estreia de Portugal em partidas do Campeonato do Mundo com recintos abertos. A equipa colombiana já está habituada a este tipo de clima, mas Ruben Neves garante que Portugal não vai sofrer com as altas temperaturas de Miami. Temos muitos jogadores também, o meu caso, por exemplo, que jogo na Arábia Saudita, também já estou muito habituado a isso. Portanto, eu acho que não vai haver essa vantagem da parte da Colômbia. Nós trabalhamos imenso para conseguirmos igualar essa vantagem. Sabemos que temos as nossas qualidades e vamos lutar para ganhar o jogo e esperar que isso não afete nem a nós, nem a Colômbia, porque queremos um grande jogo de futebol. O calor não vai ser um problema para a seleção, diz Ruben Neves. Portugal realizou esta sexta-feira o último treino de preparação para o jogo frente à Colômbia. Ainda antes do início dos trabalhos, a equipa das esquinas cumpriu 1 minuto de silêncio em memória das vítimas dos sismos na Venezuela. Na antecâmara do Portugal-Colômbia, a Rádio Observador foi conhecer um grupo de folclore colombiano cujos fundadores, Maria Miguel Marques, vieram para Portugal por causa de uma necessidade do SNS. Há 15 anos, o Ministério da Saúde português contratou 42 médicos colombianos para preencher as falhas nos centros de saúde de Lisboa e do Algarve. 6 anos depois, surge entre alguns desses médicos e amigos colombianos estabilizados no país o grupo Folclore Colômbia. Até hoje, todas as semanas, o grupo de folclore reúne imigrantes colombianos para divulgar uma Colômbia alegre em Lisboa, mas também para criar uma comunidade. É o que nos conta o diretor do grupo, Carlos Pérez. O principal objetivo nosso é divulgar a cultura colombiana, mostrar uma Colômbia alegre, mas o segundo objetivo do grupo é criar uma comunidade de colombianos. Também aqui encontram soluções às diversas necessidades que implica a migração, como encontrar um trabalho, onde arranjar um local para viver. Está tudo relacionado com o entorno de amizade. Paula Garçom, uma jovem imigrante, membro da Folclore Colômbia, explica que este grupo se destaca por estar bem integrado em Portugal. Nós tivemos um festival há 2 meses e foi em Santarém. Também foi um festival internacional. Nós vamos, obviamente, representar um país e também estão outros países, mas eles vêm mesmo do país de origem. Nós somos quase um dos únicos países que somos estrangeiros, mas moramos mesmo no próprio país. Eu acho que as pessoas gostam imenso disso. E no jogo contra Portugal, o irmão de Paula, Santiago Garçom, que integra também o grupo Folclore Colômbia, está decidido que é a Colômbia a equipa que vai apoiar. Estou 100% por Colômbia, e muito amor e muita esperança. Ainda eu estou agradecido por estar cá, mas é o meu país de nascença e sempre vou estar agradecido por eles. O grupo Folclore Colômbia vai estar presente no Terreiro do Paço para ver o jogo entre a Colômbia e Portugal. Um trabalho da jornalista Maria Miguel Marques, que foi conhecer o Folclore Colômbia, que já tem presença garantida no Terreiro do Paço para esse Portugal-Colômbia, que se joga na próxima madrugada. Na atualidade internacional, Teherão prometeu e cumpriu. A Guarda Revolucionária Iraniana diz que as forças navais do país atacaram vários pontos onde o exército dos Estados Unidos estava posicionado. Os iranianos prometem ainda uma resposta mais contundente caso Washington volte a atacar. Esta noite, os Estados
Estados Unidos lançaram uma nova vaga de ataques contra o Irão em resposta à violação do cessar-fogo. Num comunicado emitido pelo Comando Central dos Estados Unidos, as forças norte-americanas dizem ter atacado armazéns de mísseis e drones iranianos para responder a uma agressão injustificada por parte dos iranianos. Os novos ataques surgem na sequência de um ataque a um cargueiro no Estreito de Hormuz. Estes são os primeiros ataques registados entre os dois países desde o memorando de entendimento celebrado entre Washington e Teherão. O escalar das tensões entre os dois Estados acontece numa altura em que o Líbano e Israel assinaram um acordo trilateral com Washington. O documento prevê a retirada parcial das forças de defesa de Israel do sul do Líbano. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, classifica o acordo como o início do início. Já Benjamin Netanyahu encara este entendimento como um golpe para o Irão, isto porque, segundo o primeiro-ministro israelita, Israel permanece na zona de segurança enquanto o Hezbollah não se desarmar. Já chegaram à Venezuela as equipas de resgate de El Salvador, México, República Dominicana, Suíça, Equador, Espanha, Chile, Colômbia e Estados Unidos. A informação foi confirmada pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, que adiantou ainda que as equipas de resgate da Alemanha, Países Baixos e Itália estão a caminho para se juntarem às operações de busca e salvamento. Portugal tem a caminho da Venezuela 2 aviões, partiram ontem de Beja com ajuda humanitária e equipas de resgate para apoiar as operações no país. Isto numa altura em que a terra voltou a tremer na Venezuela. Um novo sismo de magnitude 4,9 foi registado no país. O epicentro foi a cerca de 80 quilómetros de Caracas, na região de Aragua, a uma profundidade de 35 quilómetros. A agência Reuters avança que o abalo também foi sentido na capital do país, Caracas. O novo sismo acontece depois desses dois grandes abalos de magnitudes superiores a 7 que abalaram o país na quarta-feira à noite. Desde então foram registadas várias réplicas. No outro dia, o presidente da Assembleia Nacional do país falava em quase 140 réplicas desde os primeiros abalos. E continua a subir o número de mortos na sequência dos sismos de quarta à noite na Venezuela. São já 929 as vítimas mortais confirmadas, ainda a registrar mais de 3.300 feridos. Já os desaparecidos são mais de 50 mil. Entre as vítimas mortais há 28 portugueses e luso-descendentes. O secretário-geral do PS exige uma resposta mais forte dos mecanismos de proteção civil europeus e portugueses face à situação na Venezuela. José Luís Carneiro considera os apoios dados insuficientes e apela ao primeiro-ministro Luís Montenegro para liderar os esforços. Eu queria, como líder do Partido Socialista Português, interpelar as consciências dos líderes europeus, particularmente de quem tem a responsabilidade de proteção civil no quadro da União Europeia, para que procurem mobilizar uma resposta coordenada do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. E queria aqui, em Portugal, apelar ao Primeiro-Ministro para que ele próprio lidere esta operação, para que ele próprio coordene esta operação. Nesta entrevista à SIC Notícias, José Luís Carneiro falou também de temas da política nacional, mais concretamente sobre as posições defendidas pela Ministra do Trabalho, que continua a insistir na necessidade da reforma laboral. O líder socialista fala de uma provocação em várias frentes por parte de Maria do Rosário Palma Ramalho. Vi nas declarações da Ministra do Trabalho uma provocação não apenas aos responsáveis políticos máximos, entre os quais os próprios responsáveis máximos da AD, porque foram declarações ao arrepio e ao contrário daquilo que tinha sido afirmado pelo próprio líder parlamentar e daquilo que foi dito pelo próprio Primeiro-Ministro. Eu vi essas declarações como uma provocação aos parceiros sociais, como uma provocação àqueles que votaram contra na Assembleia da República e uma provocação aos trabalhadores. Uma provocação frente àqueles que votaram contra na Assembleia da República a esse pacote laboral, mas também contra os sindicatos. José Luís Carneiro à SIC Notícias. Esta é a notícia de fecho deste jornal das 6 da manhã.
Minuto 90 na Rádio Observador, agora com espaço para a crónica. Olhamos primeiro para esse jogo entre o Egito contra o Irão. João Lourenço. E vamos certamente olhar para uma partida que estávamos aqui a terminar de ver e de assistir a esses minutos finais frenéticos. E por isso é certamente um desfecho que nenhuma das equipas, neste caso, previa, pelo menos os momentos de tensão finais. Tensão, num bom motivo, o futebol provoca este tipo de emoções e certamente vou trocar aqui a ordem, Hugo, não sei se me permites. Ok, claro que permito, a esta hora. Vou começar com a mentira. A mentira deste jogo. Vou começar com a mentira, neste caso a mentira que era previsto, ou seja, não era um jogo que era de cartaz, mas foi e vai fazer cartaz. Pelas emoções que trouxe, pela forma como foi jogada, pela forma como foi decidida, acima de tudo, e dar conta que o Egito fica em segundo, é certo, podia ter ficado em primeiro, podia ter ficado em terceiro, esteve durante ali 5, 6 minutos em diferentes posições na tabela classificativa. O Irão esteve eliminado, esteve na frente em segundo lugar e neste momento está em terceiro, mas ainda não está eliminado totalmente. É o Mundial a funcionar. Para quem dizia que este jogo era às 5 da manhã, terminava às 6 da manhã, começava às 4 da manhã, é difícil, não é uma equipa que tenha jogadores no grande futebol europeu. Às vezes são estas partidas que dão corda a isto, dão emoção a este ópio que todos nós gostamos, que se chama futebol, e dar os parabéns aos dois emblemas. E agora sim podemos retomar a ordem normal da crónica. É o futebol a surpreender. Há bocado nos jogos anteriores que acompanhámos falaste de uma falta de golos, agora houve bastantes. Quero saber quem é a tua pérola. E vou atribuir ao homem que marcou o gol do Irão, não pelo gol em si, o Ramin Rezaian, acima de tudo quase como um balanço já premeditado, porque ainda agora referi que o Irão ainda não está eliminado, mas Ramin Rezaian chega a este campeonato do mundo com 36 anos. A equipa do Irão chega a este campeonato do mundo a pensar em tudo menos em jogar futebol, diga-se de passagem, porque é inevitável falar deste tema, porque eu volto a referir uma frase que eu disse quando foi a partida entre o Irão e a Nova Zelândia da primeira jornada. Estava aqui a fazer o minuto 90 e o Manuel Conceição Carvalho, que está aqui em estúdio connosco, também fez a crónica dessa partida. E na altura eu lembrei-me de uma frase de um técnico italiano que agora está-me a falhar a memória, mas a frase não está. E a frase era: o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. E eu volto acima de tudo a frisar esta frase porque, mais uma vez, a seleção do Irão, a equipa do Irão, as famílias dos jogadores do Irão deviam estar a pensar em tudo menos a ver 22 indivíduos no outro lado do Atlântico, que por acaso é de um país com quem eles não se dão assim às mil maravilhas, mas estão a fazer uma coisa que é algo lúdico, não é? Que é algo que é um passatempo, não é? E de repente esse passatempo durante hora e meia torna-se numa, não direi prioridade nacional, mas algo de grande foco em termos do Irão. Traz muita gente ao estádio, neste caso ao estádio de Seattle. Tem uma grande partida frente ao Egito. Tiveram nesta flutuação de posições nos últimos 10 minutos, tanto o Irão como o Egito, e tiveram sempre neste estamos dentro, estamos fora, muito por causa do Ramin Rezaian. Ele marcou um grande golo na primeira jornada, faz uma grande assistência também na altura. Hoje é ele quem faz também o golo do empate numa jogada de insistência. Damos a pérola pelo jogo de hoje, pela fase de grupos em si, e acima de tudo por uma atitude de não se render perante tudo o que está à volta, e que certamente é mais importante do que futebol, mas
Aqui está ele. Vamos agora ao Joker. Quem VAR. surpreendeu? Vídeo arbitragem. Porquê? Isto certamente, vamos tentar esmiuçar isto para quem não viu a partida. Como referimos há pouco, as flutuações dentro da tabela classificativa decorreram e muito. Porque o Egito literalmente esteve fora do Campeonato do Mundo, depois esteve dentro, depois esteve no primeiro posto. Começou esta jornada mesmo nesse lugar cimeiro do grupo G. E apenas se salvou graças agora está-me a faltar o nome, mas mais ou menos é o sistema automático de fora de jogo. O que é que isto significa? E certamente o nosso áudio-árbitro Pedro Henriques deve esmiuçar esta tecnologia de uma melhor forma do que eu. É basicamente ter o árbitro principal da partida, neste caso o Sr. Simon Marciniak, inclusive este árbitro polaco de 45 anos apitou a última final do Campeonato do Mundo, mas hoje este árbitro polaco teve o auxílio de uma tecnologia que está à beira de uma palma, neste caso do pulso. Vai para o relógio. Basicamente, o sistema de videoarbitragem automático ou semi-automático consegue traçar as linhas de uma forma muito rápida, muito eficaz e que permite não só que o jogo continue a fluir, mas acima de tudo, que permaneça a verdade esportiva. Ora, as imagens dadas pela FIFA detalhavam que o pé do jogador do Irão estava meio cortado, ou seja, estava meio separado na linha do fora de jogo. São detalhes que importam, são detalhes que numa fase tão avançada da competição certamente importam, são importantes, são decisivos para uma passagem em segundo ou em terceiro. E dar destaque ao VAR porque trouxe acho que já sabemos sempre esta linga-linga do VAR que trouxe verdade esportiva, mas eu, na minha opinião, não me canso de dizer isso porque genuinamente acho que o VAR trouxe essa clareza, essa limpeza ao futebol mundial, independentemente dos seus defeitos, porque os tem e há que ser corrigido, mas há que elogiar quando atua bem. Este foi um dos casos. E agora fechamos esta primeira crónica com a tua sentença. Não sabendo quem será o adversário do Irão, até porque ainda não estão as contas do terceiro lugar fechadas, dar conta do Austrália-Egito. E o Egito, voltamos à mesma, flutuações nas últimas 5-10 minutos desta partida, vê-se encontrar nos 16 avos de final um adversário que certamente está à distância, e o Egito, apesar de ter passado aqui grandes calafrios frente à seleção do Irão, tem nas suas fileiras jogadores de alto calibre. O Salah à cabeça, Omar Marmoush, ele teve um pouco apagado nesta temporada no Manchester City. Há quem diga que esteja à procura de um novo emblema, de um novo desafio, no entanto mantém-se nos quadros dos Citizens e certamente trouxe outra magia, outro fulgor, outro pulmão para esta partida. Entrou por volta ali do minuto 60-62. Tem figuras destas de proa que podem levar a equipa do Egito para outra fase desta prova e, por exemplo, contra uma equipa da Austrália, creio que será certamente um adversário à distância deste Egito. Quanto ao Irão, aguardemos, mas seria giro. Não sei se a palavra é mais bonita de dizer, mas seria interessante ver o Irão novamente a continuar mais um bocadinho na prova. Um futuro que ainda não é totalmente desvendado. Sim. João Lourenço aqui com a crónica deste Egito contra o Irão. Já a seguir fazemos a crónica do Nova Zelândia frente à Bélgica. Até já. E estamos de volta para essa crónica do Nova Zelândia frente à Bélgica. Comigo está o João Lourenço. Começamos então por essa pérola. Uma pérola que se destacou como um joker durante toda a temporada ao serviço do Arsenal, ao serviço dos vice-campeões da Europa e ao serviço dos, neste caso, grandes campeões da prova da Liga Britânica. Estou a falar de Leandro Trossard, ele que é uma espécie de, vou dizer, super joker, porque muitas vezes arranca a partir do banco, neste caso do Arsenal,
mas que esta noite em Vancouver arranca logo a titular, com a camisola 10, o sucessor de Eden Hazard na seleção belga, e faz uma exibição muito lutadora, acho que é a melhor forma de a descrever, muito assertiva, com 2 golos, com um deles de belo efeito, ganha um penalti, inclusive, que depois a videoarbitragem, novamente a videoarbitragem, veio a reverter, e bem, diga-se. No entanto, acho que Leandro Trossard pode ganhar aqui um grande papel de destaque na seleção belga. Não tem os nomes de antigamente. Falei agora do Hazard, podemos falar de um Kevin De Bruyne, que hoje também faz uma grande partida, mas já tem a sua idade. Falamos de um Lukaku, que hoje também faz um gol, mas mais uma vez é uma seleção que a idade do seu, vamos dizer, utilizar aqui uma expressão muito desporto, do seu prime, a sua melhor forma, certamente já não estará nos dias de hoje. Leandro Trossard, que, por exemplo, nesta temporada, ao serviço do Arsenal, e contando, por exemplo, só com a Premier League, teve 6 golos e 6 assistências. Na época 24-25 teve 8 golos e 7 assistências, ou seja, é um jogador que, partindo do branco, traz essa confiança, essa fidelidade que qualquer treinador, creio eu, gostaria de ter. Rudi Garcia apostou em Leandro Trossard para titular e teve proveito. Já ouvimos a pérola, agora quer saber o Joker. King Kev é uma expressão usada pelos adeptos do Manchester City. Kevin De Bruyne é, para mim, e salvo melhor opinião, o melhor, ou mesmo um dos melhores jogadores da última década da Premier League. Mais influente, mais clutch, é uma expressão agora, mas lá estou eu com os estrangeirismos, peço desculpa, mais decisivo, mais eficaz. Auxiliado certamente por um dos melhores treinadores de todos os tempos, auxiliado também por uma das melhores equipas de todos os tempos, no que toca, neste caso, à Premier League. Kevin De Bruyne, que se transferiu para o Nápoles, mas que certamente não vai perder os traços de grande jogador, de enorme atleta que é. Kevin De Bruyne, inclusive há aqui páginas de futebol que até o dão com melhor pontuação que o Trossard. Ele começa a titular, sai ao minuto 72 e dão acima de tudo como homem do jogo. Eu não dou ao Trossard acima de tudo pela eficácia, mas o Kevin De Bruyne tem uma eficácia de passe enorme. É um grande jogador, é um jogador de extrema qualidade, de uma perícia, de uma eficácia, de uma visão de jogo que é de admirar. Dir-te-ei o que quem tem Kevin De Bruyne, apesar da idade, e neste momento o atleta belga já tem 34 anos, mas dir-te-ei com toda a franqueza, quem tem Kevin De Bruyne na equipa está sujeito a ficar mais perto da vitória. E esse terá sido um jogador que digo eu, colaborou para o fechar desta sentença, ou não? Não sei qual é que é a tua sentença para esta partida. As minhas sentenças agora é sempre muito olhar para os 16 avos de final, certo? É inevitável. Mas o Kevin De Bruyne certamente ajudou a Bélgica a traçar um caminho que, como referíamos ao início da jornada, estava no segundo lugar. Iria enfrentar, por exemplo, a Austrália, não seria um adversário totalmente desfavorável à equipa de Rudi Garcia, mas agora fica a aguardar por esse desfecho dos terceiros melhores classificados. E depois, para se ter aqui uma noção, a Bélgica, depois de possivelmente ultrapassar esse desafio dos 16 avos de final, a primeira vez que há esses 16 avos de final, tem encontro nos oitavos de final ou com os Estados Unidos ou com Bósnia. De repente está aqui uma janela muito, muito interessante para a Bélgica subir muitos patamares e quem sabe chegar, direi eu, mas meios finais, vá. Logo se vê. E para fechar, a mentira.
Falta de alguma competitividade da Nova Zelândia. A equipa da Oceania teve bons índices desportivos e competitivos na primeira partida frente ao Irão. Recordar que até foi um dos jogos, direi eu, mais interessantes que assisti deste campeonato do mundo. Um empate a 2 frente à seleção iraniana. Não me apareceu grandes sinais de competitividade. Não sei se há algum cansaço, de alguma desconcentração por parte da equipa da Nova Zelândia. Tem na sua figura principal Chris Wood, mas hoje quem marcou até foi o Elijah Just, que também fez um bom jogo nessa primeira partida frente à seleção do Irão. Um gol que surgiu tarde, apenas surgiu ao minuto 84. Fica de fora, fica eliminado deste campeonato do mundo. Muita coisa para melhorar nos próximos anos para esta equipa. E está feita a crónica deste Nova Zelândia-Bélgica. Foi da autoria do sempre atento João Lourenço.